E durante a visita ao nosso estado, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo ND. A jornalista Márcia Dutra questionou o candidato à reeleição sobre o investimento de recursos federais em Santa Catarina, principalmente em saúde e infraestrutura, e também o cenário econômico do país e a expectativa para o segundo turno. Presidente, muito bem-vindo a Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor, em 2018, alcançou 65% do eleitorado no primeiro turno aqui em Santa Catarina. Agora, o senhor teve 62% do eleitorado apostando no senhor nesse primeiro turno. E agora, para esse segundo turno, que expectativa o senhor tem? As melhores possíveis, apesar de saber das dificuldades. Sei com quem estou concorrendo, sei do que o outro lado é capaz de fazer, mas acredita em Deus e acredita no bom senso da população brasileira. O senhor fala num cenário muito positivo, né, de deflação, de PIB alto, de queda no desemprego, mas a gente percebe aumento do custo de vida e a gente percebe aumento dos alimentos. Como resolver essa matemática? Primeiro, um pouco de história. Durante a pandemia, valeu a máxima no mundo todo. Fica em casa que a economia a gente vê depois. Eu fui contra isso. Eu sempre falei, vamos cuidar dos idosos, daqueles que têm comorbidade, mas vamos também combater o desemprego. Não fui feliz nessa proposta. E a inflação, a alta dos alimentos e de outros produtos chegaram forte no mundo todo. O Brasil foi um país que melhor se comportou no quesito pandemia, bem como no quesito economia ao longo desse tempo todo. Pandemia, nós compramos 500 milhões de doses de vacina para todos os brasileiros. Todos que quiseram tomar vacina, tomaram. No quesito economia, onde o mundo começou a mergulhar no desemprego também, nós mantivemos a taxa de emprego no Brasil. 20 e 21, inclusive, nós criamos no Brasil quase mais 3 milhões de empregos. Para os mais humildes, nós criamos o auxílio emergencial. E agora, mesmo depois da guerra da Ucrânia, onde o mundo todo sofreu com uma alta vertiginosa de combustíveis, nós conseguimos, junto ao Parlamento brasileiro, reduzir os impostos estaduais dos combustíveis e zerar os impostos federais dos combustíveis também. Estamos entrando no 4º mês com deflação. Ou seja, os alimentos que estavam lá em cima já caíram bastante de preço. Estão chegando aos níveis pré-pandemia. Ou seja, o Brasil é um país que é exemplo para o mundo em economia. Aqui em Santa Catarina se repete a polaridade do cenário nacional. Temos pelo PL o candidato Jorginho Melo, pelo PT o candidato Décio Lima, disputando o segundo turno das eleições para o governo aqui de Santa Catarina. Qual é a expectativa que o senhor tem para um possível governo de Jorginho Melo? Olha, eu conheço o Jorginho Melo há algum tempo. Ele foi o autor do Pronamp, que segurou aproximadamente 11 milhões de empregos no Brasil. Ou seja, é um senador bastante ativo, que se preocupa não só com o seu estado, bem como para todo o Brasil. Creio que essa experiência dele, essa afinidade e aproximação do presidente da República o fará governador de Santa Catarina. Mas, presidente, outro dia eu tive até uma invejinha do estado do Paraná, quando eu vi o governador reeleito, Ratinho, falando que o seu governo é o governo que mais investe naquele estado nos últimos 30 anos. Isso não acontece aqui em Santa Catarina. Por quê? Nós temos aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimento de infraestrutura. O orçamento do governo federal é bastante pequeno. Se você ver o orçamento do infraestrutura, do ministro Tarcísio, para todo o Brasil, está na casa dos 8 bilhões de reais. Se você botar 1.800 em Santa Catarina, o Estado está sendo bastante beneficiado no tocante a isso. Mas também estamos investindo como na BR-470, que não tinha nada de duplicado, já temos 50 km duplicado. Há poucos meses, eu fui duramente criticado porque nós havíamos contingenciado 30 milhões de reais para rodovias aqui no estado de Santa Catarina. No Diário Oficial da União de hoje, esse recurso foi descontingenciado. O contingenciamento é uma obrigação minha. Jamais em época de campanha especial alguém vai cortar orçamento em nenhum lugar. A oposição aproveita disso para nos criticar.
Nós fazemos o possível por Santa Catarina, sabemos que é um estado próspero, é um estado cuja população, a sua maioria, apoia o nosso governo. Fazemos o nosso limite. E eu gostaria de ter um orçamento mais folgado. Com toda certeza, atenderia melhor não só Santa Catarina, bem como todo o Brasil. Mas agora, por exemplo, o governo do estado conseguiu aprovação da Assembleia Legislativa para dar dinheiro do governo do estado para obras, inclusive para o BR-470. Depois o senador Amin tentou aprovar uma emenda na LDO para que esse dinheiro ficasse como débito da dívida de Santa Catarina com o governo federal. E o senhor vetou isso. Por quê? Não houve esse veto. Olha só. Olha como o governo é bom. Quando o governo tem recurso estadual, é sinal que ele está sendo bem atendido também pelo governo federal. Durante a pandemia, 2 anos, nós repassamos muitos recursos para todos os estados e municípios. Tanto é que você não viu atraso na folha de pagamento de nenhum governo estadual, bem como nenhum prefeito. Tem dinheiro em caixa, muitos, quase todos, está sobrando. Eles podem repassar esse recurso e desconheço qualquer veto da minha parte. Caso o senhor seja reeleito, o que o senhor gostaria de fazer para Santa Catarina para devolver todo esse carinho que o eleitor de Santa Catarina tem demonstrado? Olha, o que a população vê muitas vezes é em obras. Eu tenho um orçamento limitado. Eu sou o primeiro presidente da República que tem um teto de gasto. Eu não posso, mesmo arrecadando mais, eu não posso simplesmente falar que vou gastar mais. Então, temos esse problema constitucional. Jogo a bola para o Parlamento brasileiro. Se eles quiserem mexer na lei do teto, isso é de responsabilidade total deles. Porque quando se fala em emenda à Constituição, isso não passa pelo Poder Executivo. Então temos esse impasse pela frente. Agora, eu peço sempre aos políticos, em especial os mais antigos, que sabem e conhecem a legislação em Brasília, conhecem a emenda constitucional do teto de gasto, conhecem a lei de responsabilidade fiscal, que não façam proposta nesse sentido, botando o governo na parede. Eu gostaria de sancionar tudo que vinha, o que viesse do parlamento. Mas não posso fazer isso, caso contrário, seria um irresponsável. Presidente, vamos falar da saúde. Aqui em Santa Catarina a gente tem um problema seríssimo. Aliás, o Brasil todo sofre com problemas da saúde, mas aqui está muito pontual. Tem a questão do SUS e da tabela do SUS, que há muitos anos não é reajustada. Isso prejudica muito o atendimento nos hospitais. O senhor pretende mexer no Sistema Único de Saúde? Olha, é fácil um candidato falar que vai dobrar a tabela do SUS. É só me apontar onde tem recurso. Eu sempre falo, criou-se um teto de gasto no Brasil por emenda à Constituição. Isso é para fazer com que se tenha responsabilidade os gestores. E nós temos esse problema. Se nós aumentarmos aqui e acolá qualquer coisa, primeiro, a irresponsabilidade. E segundo, dinheiro virá da onde? Se você começar a gastar além daquilo que você pode gastar, isso mexe no preço do dólar. Se mexe no preço do dólar, aumenta os combustíveis aqui dentro. Se aumenta os combustíveis, temos aumento de inflação. O que nós sempre procuramos fazer é racionalizar os gastos dentro do Ministério. E deixar bem claro, os gastos da saúde, quase todos são obrigatórios. Não existe a possibilidade de tirar, muitas vezes, de um lugar e de botar no outro. Reconhecemos a tabela do SUS lá embaixo, mas quem falar que vai resolver na canetada, não está falando a verdade. Vamos falar de vacina. O senhor já disse que não tomou a vacina contra a Covid. O senhor já falou bastante sobre esse assunto. Se o senhor quiser comentar ele, por favor, fique à vontade. Eu acho que é um direito. Alguns me criticam que eu não comprei a vacina em 2020. Eu quero saber qual país vendeu a vacina em 2020. Nenhum país vendeu. Não tinha vacina pronta. A primeira vacina que foi aplicada no mundo foi no Reino Unido, em dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, nós já começamos a aplicar a vacina aqui. Quanto à obrigatoriedade, eu entendo que cada um tem que ter a liberdade de opinar. Assim como muitos que tomaram vacina me criticaram, houve a possibilidade de se vacinar no Brasil também contra a varíola do macaco. E essas pessoas que queriam que eu tomasse a vacina, eu falei, e que tal você agora tomar a vacina de forma obrigatória também? Ah, eu não quero. A liberdade tem que ser respeitada em qualquer situação. Mas qual é a avaliação que o senhor pode fazer com relação à taxa de imunização contra a poliomielite, que infelizmente é muito baixa, muito aquém da esperada? Olha, é procurar os postos de saúde. Nós temos a obrigação de fazer uma campanha de divulgação, mas estamos proibidos pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes proibiu pela segunda vez
uma campanha do Ministério da Saúde para que os pais vacinassem os seus filhos contra a polio. Uma campanha seria em todas rádios, TV e às vezes até mesmo em jornais, para que a pessoa compareça e vacine o seu filho. Lamentavelmente, é uma medida criminosa e irresponsável por parte do presidente do TSE, que não permite que nós façamos uma campanha para a imunização da polio. Aproveitando que o senhor deu o gancho, STF, relacionamento com a STF, essas polêmicas todas, e eu vi uma entrevista do senhor, aliás, eu vi essa entrevista do senhor, e o senhor teve uma sugestão de aumentar o número de ministros. Sua versão sobre relacionamento com a STF e questão do número de ministros. A própria imprensa divulga que eu queria aumentar. E daí me procura. E a sugestão que chegou na imprensa não foi da minha boca. Então a imprensa procure. Quem fez essa sugestão, não vão apresentar. E para ele dar a sua posição. Eu não posso, tudo que chega de sugestão para mim, tomar uma decisão de imediato. No momento, dos 11 ministros, tem 2 indicados por mim. Caso eu seja reeleito, tem mais 2 vagas no ano que vem. Eu tendo 4 no Supremo, eu já sou uma pessoa extremamente feliz e sei que as minhas propostas, né, ou as propostas que estão de acordo com a Constituição e de interesse da população, serão trabalhadas nesse sentido por decisões desse ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar de privatizações. Eu hoje vi também uma entrevista sua dizendo que no futuro mandato, no futuro governo, se possível, o senhor seria mais adepto à privatização. Correios, por exemplo, entraria nessa lista? Olha, nós privatizamos a Eletrobras. Ela era deficitária, prejuízo de bilhões por ano. Ela, inclusive, começou no passado a fazer uma hidrelétrica lá na Nicarágua. Começou a fazer e parou. Então, a privatização, a gente precisava dela porque não tínhamos dinheiro para investir em manutenção de linhas de transmissão, por exemplo. Simplesmente ia colapsar o sistema elétrico no Brasil. Os Correios, essa privatização está em andamento. No passado, no governo do PT, você viu, o mensalão começou lá dentro. Roubou-se tanto dos Correios que hoje em dia os funcionários pagam uma parcela extra e é descontado em seu contra-cheque até 2030 para que eles possam receber aposentadorias. Então, algumas estatais estão no radar. E privatizar estatal não é botar na prateleira. O trabalho é muito grande, é de muita responsabilidade. Que eu posso adiantar para você, não será privatizado os Correios, o Banco do Brasil e a Casa da Moeda. Vi uma entrevista do senhor falando que o senhor se arrepende de polêmicas criadas com as mulheres. Daqui para frente, num segundo governo, numa outra oportunidade, o que o senhor mudaria? Aproveito aí para colocar na carona dessa pergunta a sua relação com a imprensa. Eu não provoquei as mulheres. Eu fui infeliz em 2, 3 momentos. Fiz uma piada de mau gosto que não era para ser feita, onde nós homens fazemos um canto. Ali eu fui filmado, dei azar e o outro lado potencializou isso tudo. O que eu tenho contra as mulheres? Muito pelo contrário. Olha o que nós já fizemos pelas mulheres do Brasil. Já sancionamos ou criamos aproximadamente, entre leis e decretos, 80 itens. Uma das últimas coisas importantes para as mulheres que nós queremos foi mudar a lei da laqueadura. Hoje, em vez de 25 anos, a mulher pode fazer laqueadura com 21 anos. Hoje, por exemplo, em vez de esperar 6 meses após o parto para fazer a laqueadura, ela pode fazer no mesmo dia do parto. Hoje, a mulher não precisa mais pedir autorização para o marido para fazer a laqueadura, ela faz imediatamente. Você pode ver, as nossas ações de combate à violência contra as mulheres se refletem nos números. O feminicídio diminuiu. Se tivesse aumentado, esses números estariam em manchetes nos jornais contra mim. O meu governo é aquele que mais prendeu machões ao longo da história do Brasil. Nós procuramos atender as mulheres em muitas outras coisas que parecem ser pequenas. Nós, por exemplo, o seguro-defeso, que era para pescadores, nós estendemos para as marisqueiras, ou seja, aquelas mulheres que catam caranguejo nos mangues. Ou seja, temos uma infinidade de ações que fizemos em favor das mulheres. A primeira-dama, por exemplo, as mães com raros, ela tem um trabalho especial. Minha esposa não ganha nada financeiramente com isso. Ganha o seu coração, que ganha muito com isso aí. E nós atendemos a isso. Você pode ver, foi sugestão
ou influência da minha esposa, até há pouco tempo, por exemplo, comprava-se carro sem IPI, o taxista e as pessoas com deficiência. Incluímos as pessoas com deficiência auditiva. Nós, quando titulamos terras pelo Brasil, nós demos um registro, um documento, dizendo essa terra é para você. Entre 420 mil pessoas tituladas, 80% são mulheres. Quando você pega o Auxílio Brasil, 21 milhões de famílias ganham o Auxílio Brasil, 17 milhões que recebem são as mulheres. Ou seja, nós priorizamos as mulheres. Nós sabemos que a mulher tem muito mais responsabilidade do que o homem. Nordeste, o senhor foi acusado de algumas falas preconceituosas. Qual é a avaliação do senhor para isso? A imprensa fez uma matéria que em 9 dos 10 estados, onde a taxa de analfabetismo é maior, o PT ganhou. E a própria matéria da imprensa diz que são, em grande parte, os estados do Nordeste. Não fui eu quem falou isso, foi a imprensa que falou. E eu toquei nessa matéria numa live. Daí falaram que eu estava chamando o nordestino de analfabeto. Isso é outra mentira, é outra farsa. A imprensa também republica, né? Matéria da esquerda, que eu não gosto de nordestino. A minha esposa é filha de um cearense. A minha filha é neta de um cearense. Eu não tenho nada contra o nordestino. O que eu já fiz para o Nordeste? Era para ter acabado a transposição do Rio São Francisco em 2012. Uma obra que foi deixada inacabada, com desvio de dinheiro para tudo quanto é lugar, e nós pegamos, mesmo durante a pandemia, e concluímos essa obra. Nós levamos a água para o Nordeste. O Bolsa Família começava com R$40 por mês. É uma quantia insignificante. E quem conseguisse emprego perdia o Bolsa Família, ou seja, obrigava as pessoas a não trabalhar. Para ganhar R$40 por mês, muitas famílias. A média chegava em 190. Nós passamos para R$600. E quando criamos o Auxílio Brasil, toda a bancada do PT na Câmara votou contra. Ou seja, o que o PT quer? Quer que a população sofra, passe fome, para ele se apresentar como os salvadores da pátria. E nós sabemos que grande parte da mídia tem um profundo amor pelo candidato do PT, o senhor Lula. Então, eles jogam lá, fazem a tabelinha e jogam para cima de mim. Não temos nada a esconder. Eu fico irritado quando vejo mentiras sendo publicadas constantemente. Quando me acusaram de por exemplo, né, abastecer com dinheiro vivo meus familiares a comprar 110 imóveis pelo Brasil. Que covardia, que mentira é essa? Por que faz isso sem comprovação nenhuma? Tanto é que o desembargador lá em Brasília proibiu a divulgação disso, dizendo que a matéria é mentirosa e criminosa. E depois o ministro Supremo arquivou essa questão. Hoje em dia a imprensa publica que eu sou canibal, porque o Lula resolveu botar no programa dele que eu comeria índio. Então é mentira em cima de mentira, sem responsabilidade, que faz me afastar da imprensa. Se bem que eu nunca falei em censurar a mídia, eu nunca falei em controlar a mídia. O outro lado o tempo todo fala que vai controlar vocês. Presidente, eu ouvi dizer que aqui em Santa Catarina está tendo uma competição que o município que tiver mais votos para o presidente vai visitar caso seja reeleito. É verdade isso? Qualquer município do Brasil, em qualquer estado, que eu tiver o meu melhor percentual de votos, começarei a visitá-lo sim a partir de janeiro desse ano. Será motivo de satisfação e alegria. E eu espero continuar tendo essa votação em Santa Catarina para nós continuarmos botando o Brasil para frente. Não esqueçamos das pautas conservadoras, por favor. O outro lado quer legalizar o aborto. Nós não. O outro lado quer legalizar as drogas. Esse outro lado parece que não sabe o sofrimento de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas. Eu não quero isso. O outro lado quer a ideologia de gênero. O que seria isso? Por exemplo, eu acho que ninguém quer que a sua filha de 6, 7 anos, estando na escola, quando for ao banheiro, encontre um menino lá de 10, 12 anos fazendo suas necessidades fisiológicas. Nós não queremos isso. Nós queremos preservar a inocência das crianças em sala de aula. Há uma diferença enorme entre nós. Então, Santa Catarina é um estado conservador. E também, uma coisa muito importante, saiu agora na imprensa
e saiu, e é verdade, porque eu vi que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez chegando ao poder, vai recolher as armas do cidadão de bem. Nós temos 700 mil CACs, que é o colecionador e atirador, pelo Brasil. Essas armas seriam recolhidas. As pessoas de bem também, que têm sua arma em casa, legal, seriam recolhidas. Ou seja, o governo do PT quer tirar as armas, como fez no passado, do cidadão de bem. A nossa política de armas ajudou a diminuir as mortes violentas no Brasil. Santa Catarina, eu lembro, quando assinei o decreto das armas, era o estado que tinha o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Muito obrigada, presidente. Obrigada pela entrevista, uma boa sorte para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Abraço.